Cara, ultimamente eu vim enfrentando um grande problema. E esse problema é a procrastinação. Eu deixava de ser produtivo por causa da procrastinação. E essa procrastinação ela vinha por causa das distrações que eu tinha. E essas distrações elas me atrapalhavam o meu dia e eu não conseguia ser produtivo, não conseguia atingir minhas metas, eu não conseguia fazer as tarefas que eu mesmo tinha determinado para eu fazer. Então, por exemplo, se eu falasse que até o final do mês eu ia ler um livro, dois livros, ou eu não lia nenhum, ou eu lia tipo um e quase terminava o segundo, ou então terminava no último dia do mês. Eu tinha muito essa mania de procrastinar e deixar tudo pro final. E aí eu comecei a perceber que isso estava me atrapalhando e eu queria identificar por que eu procrastinava tanto. E foi aí que eu entendi que o motivo de eu estar procrastinando era por causa das distrações que eu tinha, que basicamente envolviam duas coisas. A primeira era que era mais a maior, a mais pesada, era videogame, e a segunda era reels no Instagram. Na verdade, não reels no Instagram, mas redes sociais em geral, porque eu passava muito tempo no YouTube também. Não consumindo conteúdos educativos, consumindo besteira e coisa que não ia mudar em nada na minha vida. Então eu percebi isso, percebi que os problemas eram essas distrações e eu busquei maneiras de solucionar esse problema. Então, só para finalizar esse ponto, eu percebi também que a procrastinação me atrapalhava diretamente, porque em vez de eu fazer diretamente e indiretamente, diretamente porque, em vez de eu fazer a tarefa determinada, a tarefa importante, a tarefa produtiva, eu ia jogar. Só que aí, assim, isso é muito coisa de. Basta você ter um leve autocontrole e você consegue não fazer isso. Mas aí que tá o problema. Porque videogame, principalmente, me atrapalhava indiretamente. Então, o que acontecia era, eu jogava, vamos supor, jogava 2, 3 horas por dia. E aí, no dia seguinte, eu tanto ficava com vontade de jogar, tanto ficava com. Assim, na verdade, eu ficava com vontade de jogar e por causa dessa vontade, eu perdia muito parte do meu foco. Então, eu mal conseguia ler um livro. Eu tava lendo, aí acontecia aquele problema que todo mundo fala, né? Que você lê uma frase, você lê uma parte do texto e você esquece que você leu. Aí eu tinha que ir, voltar e reler, porque a minha mente não estava, eu não estava presente no momento. A minha mente ficava vagando e voando, justamente por causa disso, por causa desse efeito indireto que tanto o videogame, tanto as redes sociais causavam na minha mente. E aí eu quis mudar e basicamente o que eu fiz para mudar foi, eu sabia que tentar controlar de forma simples e tentar só reduzir o problema não ia funcionar. Porque eu já tinha tentado isso antes. Que foi o lance. Assim, eu jogava muito mais, principalmente agora que estou de férias da faculdade. Eu costumava jogar tipo, o dia inteiro, ou a noite toda, vai. Começava, sei lá, umas 6 e ia parar meia-noite. Isso dá 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas. E aí, ok, isso é um grande problema, eu vou reduzir para 3. Só que, foi o que eu expliquei antes, tem esse lance do problema me afetar indiretamente também. Então eu sabia que cortar em parte não ia funcionar. Então eu decidi cortar 100% do que estava me atrapalhando para ver se eu ia ter uma melhora da minha produtividade, ter uma melhora principalmente do meu foco. E aí eu simplesmente desinstalei todos os jogos do meu computador. Eu nunca tive problema com jogo de celular. E desinstalei também os launchers, que seria Steam, Epic Games, essas porra, que é onde você baixa o jogo. E aí eu desinstalei todos os jogos e os launchers, e aí eu consegui recuperar o meu foco. Eu consegui recuperar a minha produtividade
e a minha visão, eu deixei de ser um cara. Cara, assim, a experiência que eu tive foi muito engraçada, porque, não sei, parece que eu senti como se eu voltasse a enxergar. É uma doideira, mas eu cortei 80% do que estava me atrapalhando. Porque eu ainda mexo nas redes sociais e tal. Só que, assim, o lance da rede social, eu tô usando o Não Perturbe do celular agora. E, tipo, eu antes mexia no Instagram, passava o quê? 3 horas. Não. É, 3 horas por dia no Instagram. Agora eu tô passando 30 minutos. Eu só uso o WhatsApp. E YouTube eu tô só assistindo conteúdo informativo, podcast, essas coisas. E o que isso me ajudou? Como isso me ajudou na minha produtividade? E aí, de novo, eu quero falar um ponto que diretamente influenciou na minha produtividade e um ponto que indiretamente influenciou. Para a parte direta, como cortar parte das minhas distrações. Parte não, grande parte. Acho que eu vou botar no título 80, 90%, porque 100% eu acho que eu nunca vou conseguir cortar. Assim, eu vou trabalhar para chegar e atingir os 100%, mas assim, é algo meio irreal, né? A gente sempre vai ter algumas distrações. Enfim, então como eu fiz para cortar, eu vou falar, cortar minha produtividade, minha procrastinação e minhas distrações. De forma direta, isso me ajudou porque, em vez de eu estar fazendo alguma coisa ruim, alguma besteira, jogando videogame, assistindo reels que eu não vou lembrar de nenhum e não vai mudar nada na minha vida, eu passei a fazer coisas úteis. Passei a ler, a focar aqui no canal do YouTube, passei a estudar, a coisa normal da faculdade. Minhas aulas voltam daqui a uma semana, então eu já queria dar uma adiantada. E cortar as distrações me ajudou nisso, porque eu agora tenho mais tempo e eu não sou mais dependente daqueles vícios, porque eu cortei eles 100%. Então agora eu tenho espaço para fazer o que eu sei que é produtivo, que eu sei que vai me ajudar no meu futuro e antes eu não conseguia porque eu tinha vícios, eu tinha distrações que me atrapalhavam muito. E agora para a parte indireta, como isso me ajudou de forma indireta, foi que simplesmente foi o lance que eu expliquei, que é assim, é muito engraçado, mas parece que minha visão voltou. Tipo, cara, é um negócio muito estranho. Eu voltei a ter foco, eu voltei a conseguir me concentrar nas coisas. Antes eu, sei lá, tipo, eu sempre li. Tipo, mesmo quando tinha esses problemas de distrações, esses problemas de procrastinação, eu sempre lia muito. Eu sei que ler é um hábito extremamente importante, mas vamos supor, tô lendo esse livro aqui. Aí eu tava aqui, né? Aí eu lia, aí, sei lá, lia 10 páginas, eu tinha que me levantar e pegar o copo d'água. Porque eu não conseguia ficar muito tempo parado. Eu tinha que estar sempre buscando estímulos, buscando coisas externas, porque eu não conseguia sentar e me concentrar aqui na leitura. Agora, isso está diferente. Agora eu consigo ter esse momento de concentração, eu consigo ter esse momento porque, não sei, alguma coisa deve ter acontecido. Provavelmente eu estava com os meus a minha base de atenção e foco estava tão baixa, porque basicamente você não precisa muito de foco quando você está vendo reels no Instagram. Você só fica vendo, 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 vendo e você meio que estraga esse mecanismo de atenção do seu cérebro. Então eu cortando essas distrações, cortando, acho que principalmente o lance das redes sociais, do Instagram, eu voltei a ter esse foco. Eu voltei, tipo, sei lá, eu tô me sentindo mais inteligente, basicamente. Eu tenho a concentração melhor, eu tenho uma atenção melhor. E isso é algo que cortar as minhas distrações me ajudou indiretamente.
Então, por causa disso, eu consigo ser mais produtivo nas tarefas que eu quero, porque eu consigo trabalhar de forma mais concentrada nessas tarefas. Então, isso até me ajudou a me tornar mais eficiente com o meu tempo, porque, vamos supor, o que antes eu fazia em 1h30, 2 horas, agora eu consigo fazer em 1 hora. Uma atividade que eu precisava fazer em 30 minutos, eu consigo fazer rapidinho ali 10, 15. Então, assim, isso de, assim, indiretamente melhorou minha produtividade, porque não é algo diretamente relacionado, sabe? Quando eu digo diretamente relacionado é, ok, eu não faço mais isso, então agora eu vou colocar algo produtivo no lugar. Quando eu falo de algo indireto, é meio que isso levou a isso, que levou a isso, que levou a isso aqui, e aí eu consegui ser mais produtivo, entendeu? Então, cortar as distrações me tornou extremamente mais produtivo, e o jeito que eu fiz isso foi cortando 100% das distrações. No caso do videogame, né? No lance das redes sociais eu ainda estou trabalhando, porque eu não vou conseguir cortar 100%. Né? Meus pais ficam me mandando coisas, se eu não assistir eles ficam putos comigo. Meus amigos também, né? Obviamente. E enfim, eu não vou conseguir cortar tudo nas redes sociais, mas com o videogame, que era o meu maior problema, o segredo foi cortar 100%. Não tem como você querer controlar, não tem como você querer diminuir, porque mesmo que você jogue 30 minutos, você ainda vai ficar pensando naquilo, você ainda vai ficar lembrando, eu tenho que fazer tal coisa no jogo, tenho que fazer tal coisa, tenho que matar esse chefe aqui depois. E 30 minutos, na verdade, vira um grande tempo que você perde de concentração e foco. Então, falei tudo que eu tinha para falar. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve. E até o próximo.